Olá pessoal, meu nome é Marco Antônio, sou o professor Marquinho, responsável por LPT dos 8º anos. Então, antes de mais nada, o recado é o seguinte: quando forem mandar a matéria, pessoal, tem muita gente, a maioria está fazendo tudo certinho, parabéns, viu? Continue mandando. Estão fazendo certo, colocando o nome, colocando o ano que estuda, a série, né? 8º ano A, 8º ano B. Tem pessoal que lembra o número, coloca o número também, ajuda bastante, tá? Procuro fazer a caneta, fica mais fácil para nós corrigirmos. E, primeiramente, eu desejo também, né, que todos vocês estejam bem, estejam com bastante saúde. E vamos lá às orientações. Pessoal, é o seguinte, né? O material dessa semana trabalha com um texto muito interessante, um texto que fala sobre liberdade, um texto de Cecília Meirelles. Então, ele vai falar esse texto, e você vai ler o texto inteiro, né? Esse texto vai falar sobre a liberdade. A palavra liberdade ela é encontrada no nosso hino nacional, encontrada em poesias, encontradas em músicas. Vai falar também que os nossos avós, né, falavam sobre a palavra liberdade, usavam, todos desejam liberdade. Vai falar também que sem a liberdade, às vezes nós nem desejaríamos viver sem a liberdade, que é algo assim. Foi uma conquista, foi uma luta para que nós tivéssemos determinada liberdade, né? E é uma conquista para que essa liberdade continue, certo? Então é isso daí. Muito bem, eu vou entrar aqui agora no material. O material é o seguinte, então o texto você vai ler sobre liberdade. Dá uma olhada aqui. Tá aqui. Subir aqui. Liberdade, Cecília Meirelles, 8º ano, aula número 9, tá, pessoal? Beleza, vamos lá. Primeira pergunta é a seguinte. Após ler atentamente o texto, responda as questões abaixo. Então, você vai responder o seguinte, né? De qual livro foi retirado o texto Liberdade? Muito simples, muito tranquilo. Basta que você vá ler o texto. No finalzinho do texto está marcado lá o nome do livro, né, que ela usou. Quem é a autora é? Já até dei a resposta sem querer, cara. O nome da autora. Mas você vai lá, se você esqueceu, eu acabei de falar aí, vai lá e dá uma olhadinha no finalzinho da leitura, você encontra. De quem é a autoria, né? Então, o texto afirma que a liberdade de um acaba onde começa a liberdade de outrem. Tá? Em qual parágrafo se encontra essa afirmação? Aí você vai procurar se está lá no primeiro parágrafo, se está no segundo parágrafo. Outrem é a mesma coisa, quase igual outro. É que outrem significa qualquer um. Então, a nossa liberdade, ela termina, ela encerra no momento que começa a liberdade do outro ou de outrem. Tá? É isso que ele quer que você analise. Qual parágrafo? Primeiro, segundo, terceiro. Tem que voltar no texto, tem que olhar. Né? Agora, número 4 aqui, pessoal. Algumas você tem que escrever, as outras são objetivas. Objetivo é só fazer X. Só tem uma única correta quando ela for objetiva. O resultado de ser livre aí é tudo de acordo com o texto. Tá? Tudo que você está analisando é de acordo com o texto. Combinado? Então, ampliar a órbita da vida. B, cantar a liberdade como nossos avós. Viver sem sonhar. Viver sem qualquer obrigação. Qual dessas aí é a mais correta em relação ao texto lido, pessoal? Tá? Número 5. A liberdade é tão fundamental ao homem que essa também, pessoal, é de alternativa. Você vai escolher entre A, B, C ou D, só tem uma correta também. E a liberdade ela é fundamental a nós, né, à humanidade, ao homem. Por quê? Tudo de acordo com o texto, né, com o que você leu. Ela é importante, certamente se prefere a morte à liberdade. Com liberdade, tudo se consegue na vida. Onde não há liberdade, não há pátria. Sem liberdade, não se constrói coisa alguma. Então, qual dessas daí é a nossa correta? Leia com atenção.
Não faça de qualquer jeito não, pessoal, porque você tem que pensar no número de acertos, tá? Para sua nota subir, né? Em ser livre é ser responsável, é repudiar a condição de autômato e de teleguiado. Autômato é quem faz as coisas sem pensar. Teleguiado é alguém que está te guiando, né? Os termos destacados se referem a pessoas que... Então, pessoa autômata, o teleguiado, que tipo de pessoa que é? Comportam-se de forma imprevisível, desobedecem às regras e às convenções, fazem só o que os outros lhe determinam, sabem muito bem o que devem realizar. Qual dessas aí é a correta? Escolha uma delas, tá? Soltar a cachorrada aqui agora, não paro de latir. 7. Pesquise 2 palavras sinônimas para a expressão repudiar. Vai no Google, dicionário, pergunte para alguém, pesquise aí sinônimo de repudiar. Combinado, pessoal? No segundo parágrafo do texto, vai lá, segundo parágrafo, esqueça não. No segundo parágrafo do texto, entende-se que a liberdade é modernos. Que a liberdade é modernos. A inspiração para cantos antigos e o bem mais precioso do homem, um bem esquecido por nossos parentes. É uma luta que às vezes vale a pena travar. Entende-se que a liberdade que temos, né? Qual dessas aí? Escolha uma delas. Tá? 9. Também de alternativas. A questão central tratada no texto é... Um texto, ele trabalha uma questão central, digamos, aquela que é mais importante. Às vezes ele cita um assunto ou outro, mas você tem que tomar cuidado que existe um assunto que é mais importante do que os demais assuntos. Então ele quer aquele que é central, mais importante, tá? O que é central aí, né? Questão central. É a emoção dos antepassados, porque lá fala sobre os antepassados. Será que é essa? É a felicidade das pessoas, também fala sobre isso. É a liberdade humana ou é o combate à escravidão? Depois que você ler o texto, você vai responder isso aí facilmente. Isso é interpretação de textos, né? 10ª. Qual o significado da palavra liberdade para você? Agora essa resposta é pessoal. O que significa liberdade para você? Liberdade para mim é poder viajar, poder jogar futebol, poder brincar, poder jogar. Né? Você vai mostrar aí qual é a sua liberdade, combinado? Essa é pessoal, essa não é de acordo com o texto. Número 11. Você acha que o Brasil atualmente é uma nação livre? Justifique sua resposta. Então você vai falar sim ou não, só que você tem que justificar, falar por que você acha sim ou por que você acha não. Tá? Você acha que nós, brasileiros, somos livres? Sim ou não? Responda e justifique por quê. 12. Releia. Ser livre é não ser escravo, é agir segundo a nossa cabeça e o nosso coração, mesmo tendo de partir esse coração e essa cabeça para encontrar um caminho. Está lá no 4º parágrafo, ele fala, tá? Como você compreende esse trecho, esse pedacinho? Ser livre é agir com a cabeça e com a emoção, mesmo que às vezes, para ser livre, você parta a cabeça, não é partir de verdade não, hein? Partir de rachar, quebrar a cabeça não. Ou parta o próprio coração. Então você vai falar o que você entendeu sobre isso daí, tá? Então, pessoal, são 12 questões, não são questões difíceis, tem que pensar um pouquinho, tem que ir ao texto, tem interpretação de texto, faça de maneira correta. Teve dúvida? Entre em contato comigo, lembrando que eu vou atendê-los toda terça, das 16h20 até as 19 horas. Combinado, pessoal? Mas, Marquinhos, eu procuro você na quarta de manhã, eu dou aula quarta de manhã, tá? Segunda, terça e quarta de manhã eu dou aula, não tem como atendê-lo. Às vezes a pessoa me chama, alguma coisa, faz pergunta, não dá. Mas depois eu vou lá, olho e procuro dar uma devolutiva para vocês, tá? Não precisa ser somente
naquele momento. Terça-feira, das 16h20 até 19h. Outro momento também atento, sempre que possível. Forte abraço para todos vocês. Desejo que estejam com bastante saúde, que permaneçam assim, os parentes também. E não se esqueçam, né, pessoal? Nesse momento não tem outra coisa a não ser usar máscara, usar o álcool em gel, para a gente tentar sair, digamos, bem dessa pandemia. Tomara que isso acabe logo e estejamos juntos. Tudo de bom para vocês. Agora vamos parar a gravação, né, meninos? Abraço.